aventureiro. Meu nome é Tiamat, o Senhor das Calamidades, e esse é o canal para todos aqueles que buscam uma boa aventura e histórias para ouvir enquanto fechem seus olhos para dormir. Sentem-se e acomodem-se enquanto se preparam para uma noite de sono, embalados por aventuras épicas e histórias para sonhar. O tema de hoje: Elminster ao mar. São realmente tempos longínquos, e eu dificilmente me lembraria de tudo isso. Certamente me tornei um escolhido da deusa Mistra, mas será que fui o primeiro? Intrigante. Eu realmente não me lembro. Elminster nasceu em 212. Seu pai era Eltrin, senhor da aldeia de Heldon e um príncipe no reino de Atalantar, onde hoje fica Secomber e parte do vale de Delimbir. Sua mãe se chamava Armitael. Sua família foi morta por um Malaugrim chamado Undar, um dos lordes magos do antigo reino de Atalantar. Pegando a espada quebrada de teu pai, a espada-leão, o símbolo do grande rei do trono do cervo, Utagrael Almar, que era o seu avô. Elminster partiu em jornada, tornou-se um bandido e um ladrão, ainda muito jovem, com apenas 12 anos. Logo percebeu, no entanto, que não gostava de matar e desistiu do ofício quando foi se tornar ladrão na cidade de Harstal, a capital de Atalantar. Ele conheceu e formou um vínculo de amizade com um jovem ladrão, Farl, que conhecia Elminster como Eladar, o Escuro. Eles cometeram muitos roubos juntos e viveram a vida plenamente, formando posteriormente a gangue Mãos de Veludo, em oposição a uma gangue rival, os Garras de Lua, que era serva dos Lordes Magos. Mais tarde, durante um assalto, Elminster conheceu o Magister da época, Dorgon, Manto de Pedra, o mago que carregava o manto de Azult. Quando perguntado se ele estava interessado em aprender magia, Elminster recusou, pois odiava todos os magos por conta dos Lordes Magos, e pelo que ocorreu com sua família. Depois de muitas aventuras, Elminster foi visitado por Mistra, a deusa da magia, que lhe trouxe a mensagem para seu espanto, de que deveria aprender magia e adorá-la. Naquela época, histórias dizem que o jovem Elminster teve o prazer de se deitar com a própria deusa. Se esses boatos são ou não verdade, apenas o próprio arquimago pode responder. Mas logo depois, enquanto ainda era um jovem adulto, Mistra transformou Elminster em uma mulher para fortalecer sua ligação com a magia e mostrar-lhe como era estar na pele de alguém do sexo oposto. Esta mudança também permitiu a ela, agora chamada Elmara, que se movesse dentro dos círculos de seus inimigos, sem que eles soubessem que ela era, de fato, o último príncipe sobrevivente de Atalantar. Por alguns anos, Elmara foi uma sacerdotisa de Mistra. Mais tarde, um avatar de Mistra treinou Elmara nos caminhos da magia e a levou a um antigo arquimago, Neterese, conhecido como Under, que ensinou Elmara uma magia que a transformou de volta para sua forma original. No tempo que se seguiu, Elminster aprendeu de Mirjala muito mais sobre magia, chegando ao ponto em que ele pôde determinar como se vingar dos perversos que usurparam seu reino.
Depois de uma batalha terrível, Elminster prevaleceu e assumiu de fato o trono de Atalantar. No entanto, tão logo ele ganhou a realeza, passou para um de seus amigos, Helmi Lâmina Pétrea, um cavaleiro de Atalantar. Elminster afirmou que queria vingar a morte de sua família, não se tornar um monarca. Quando ele e Mirjala deixavam o reino, o mago real Undar os atacou, e a maga se revelou como Mystra. Ela se ofereceu para fazer de Elminster um de seus escolhidos, e ele prontamente aceitou. Já por volta de 241, Elminster viajou para a cidade de Cormantor, onde continuou seus estudos mágicos como aprendiz de um mago cruel e poderoso, vivendo entre a antiga sociedade élfica. Elminster permaneceu em Cormantor por mais de 2 décadas e estava presente quando o Mithal foi criado e a cidade foi renomeada para Mith-Drannor. Em torno de meados do 7º século do Cômputo dos Vales, Elminster entrou em um túmulo e ficou preso lá em êxtase temporal por cerca de 1 século, emergindo do esquife empoeirado no ano de 759 do Cômputo do Vale. A essa altura, a magia não se tornara mais confiável, e Elminster teve que aprender a sobreviver de novo com sua inteligência e as habilidades que aprendera em sua vida. Nesse período, o deus Azut veio a ele dizendo-lhe que não deveria confiar em Mystra, o que era na verdade um teste da própria deusa Mystra para o seu discípulo. Logo Elminster teve que conviver sem receber auxílio divino constante. Mais tarde, passou por um treinamento mágico adicional sob a tutela de uma feiticeira maligna que tentou afastá-lo do caminho de Mystra. Posteriormente, durante um ritual falso para Bane, ela se revelou com a própria deusa da magia, mais uma vez testando-o. Eu tenho que admitir que era realmente um infortúnio quando a deusa decidia me testar em suas tramóias. Isso me deixou muitas vezes em maus lençóis. Porém, todas essas provações me moldaram para ser o que eu sou hoje. E disso eu não posso reclamar. Elminster, tempos depois, serviu como pai adotivo de 3 outros escolhidos por Mystra: Laeral, Mão Argêntea, Storm, Mão Argêntea e Paloma, Garra de Falcão. Suspeita-se que ele também tem algo a ver com a fundação das Águas Profundas, ou pelo menos com a organização dos lordes da cidade. Bom, a verdade é que sim, ele foi um dos fundadores da Cidade dos Esplendores, embora pouquíssimas pessoas se lembrem disso. O velho mago não costumava falar sobre o assunto ou se vangloriar deste fato, mas ele não pôde negar que participou deste feito eterno em Faerûn. Em 1336 do Cômputo dos Vales, Elminster visitou a ilha de Munshai e foi fundamental na formação do grupo conhecido como os Três Guardiões, que o ajudou em batalhas recorrentes contra os misteriosos Mestres das Sombras durante este período. Em 1358, quando o momento crítico do tempo das perturbações se aproximava, Mystra sabia o que estava por vir e derramou a maior parte de seu poder em uma jovem maga humana chamada Meia-Noite, para que toda a sua essência não deixasse de existir. Foi uma época difícil para o velho sábio, que teve muito de seu poder reduzido, embora ainda assim fosse muito poderoso. Porém, Elminster não tinha muito a fazer senão auxiliar Meia-Noite como podia. Durante esse tempo, defendeu o Vale das Sombras de um exército dos Entarins,
liderados pelo Avatar de Bane, e ele o confrontou. Durante o combate, ambos foram apanhados em uma poderosa magia conjurada por Elminster, que liberou um avatar monstruoso e violento de Mystra, que por fim destruiu o Lorde Negro Bane. Neste evento, o sábio do Vale das Sombras acabou desaparecendo e foi dado como morto, aparecendo mais tarde e revelando que havia sido transportado para outro plano. Na ausência de Elminster, os seus inimigos tentaram de todas as maneiras se reunir, mas os outros escolhidos, os Cavaleiros de Mithranor e os Três Guardiões, os mantiveram afastados até o seu retorno. Com a atual crise evitada, tudo parecia muito calmo, mas os Mestres das Sombras tinham outras ideias. No entanto, após seu retorno, Elminster e os Três Guardiões, com seus aliados, conseguiram frustrar os planos dessa raça de metamorfos. Nessa época, o mago até confrontou o Deus Supremo, Lorde Aô, sobre a instigação ao tempo das perturbações e a morte de inocentes decorrentes desse evento. Há certas coisas que já fiz na minha vida que foram tolices. E ter indagado Lorde Aô sobre seus objetivos foi uma delas, admito. Ainda neste conturbado período, Elminster enfrentou uma ofensiva dos Zentarim. O mago recrutou um dos Três Guardiões chamado Charantir para ajudá-lo, e eles se uniram posteriormente a outros 2 membros do grupo, Itar e Belcran. Mas nem os Três Guardiões juntos puderam impedir que Elminster fosse ferido em batalha. Apesar desse revés, ele e seus aliados não só libertaram o Vale Alto e derrotaram Manchun, mas também sobreviveram ao tempo das perturbações. E então, o sábio Vale das Sombras recuperou sua magia. Depois que a cidade flutuante de Tultantar retornou, em 1372 do Cômputo dos Vales, após seu exílio do Plano das Sombras, os Shadowvar chegaram ao Vale das Sombras para emboscar Elminster. No confronto, magias foram conjuradas, e Storm, Mão Argêntea, atacou um dos príncipes das sombras com uma espécie de bola de fogo prateada, que desencadeou um efeito inesperado. Os Shadowvar eram feitos de magia das sombras viva, e o fogo prateado era pura magia da trama. A colisão entre as duas energias místicas rasgou o tecido da realidade, criando uma ruptura para os 9 infernos. Elminster percebeu que a única maneira de lacrar o portal antes das legiões diabólicas se derramarem em Toril era fechá-lo do outro lado. Elminster então entrou no portal e conseguiu fechá-lo, mas à custa de grande parte de sua força mágica. Uma vez no inferno, ele foi sequestrado e escravizado por um arquidiabo conhecido como Nergal, que queria descobrir o segredo do fogo prateado de Mystra. Elminster esteve sujeito a torturas brutais, sobrevivendo apenas devido à sua excepcional resistência e habilidade de se curar com fogo prateado. No momento em que o arquidiabo revistou os pensamentos e memórias de Elminster, Mystra tomou conhecimento da situação de seu servo favorito e entrou no próprio inferno para encontrá-lo. Percebendo que sua presença no inferno era excessivamente notável, Mystra recuou e despachou os agentes mais sutis para encontrá-lo. Primeiro, Halaster Manto Negro, o mago louco da submontanha, e depois Simbul. Depois de muito procurar, próprio Simbul o encontrou, e juntos eles derrotaram Nergal e voltaram para casa. E pensar que aquela era a primeira de muitas
vezes que eu visitaria aquele lugar odioso. Ai de mim! Alguns anos depois, Elminster descobriu uma filha com quem ele nunca esteve nem conhecera. Narna Shalasse em Marsember. Devido à sua curiosidade, Narna rapidamente se viu envolvida não apenas nas atividades de Elminster, mas também nas intrigas da nação cormiriana. Elminster mais tarde secretamente ajudou um grupo de aventureiros perto do portão ocidental na vila de Hadasdir, investigando o destino de um clone Manchun. Ele então desmascarou o verdadeiro líder dos Máscaras da Noite no portão ocidental, o Rei da Noite, conhecido como O Sem Rosto, agora conhecido como Orbak, 3 anos após as Guerras Manchun, no ano de 1373 do Cômputo dos Vales. Já um ano depois, os agentes da igreja de Char tentaram roubar o diadema de ébano da Torre de Elminster. Devido à essência do artefato e ao poder absoluto das proteções de Elminster, de cujo poder o artefato mesmo se alimentava, os Charranitas derrotaram Elminster, e uma magia de contingência o levou embora, enquanto sua própria torre foi completamente destruída e transformada apenas em ruínas. Elminster havia sido teleportado para um plano desconhecido. Após a morte de Mystra, depois dos anos da Praga Mágica, em 1385 do Cômputo dos Vales, Elminster foi destituído de muitas de suas habilidades como um dos escolhidos, embora ele ainda envelhecesse tão lentamente quanto no último milênio e ainda fosse bastante poderoso magicamente. No entanto, cada uso de sua magia o levava muitas vezes à beira da loucura. Quando isso aconteceu, não apenas Stormman Argentia conseguiu trazer sua sanidade de volta, dando a sua própria essência para acalmar a mente de Elminster. O velho sábio se tornou um perigo para todos ao seu redor, e aquele que um dia foi um herói que salvou o mundo por tantas vezes, se tornou uma ameaça, e com a cabeça a prêmio diante da coroa de Cormir, que um dia chamou de lar, e em sua própria terra. Vocês podem me chamar sim de Elminster. Já fui chamado de velho sábio, embora alguns tivessem outros nomes menos lisonjeiros para mim. Pode até ser que eu tenha merecido. Tenho andado pelos reinos por um milênio, mas ultimamente me sinto cansado disso tudo. Se vocês estivessem no meu lugar, também se sentiriam assim. As coisas que já vi. Por Mystra desaparecida, adoraria apagar algumas de minhas memórias. Já havia dito antes que estou longe de ser o mais velho, o mais sábio ou o mais poderoso a caminhar por Faerûn. Ninguém ficou mais surpreso do que eu quando todos descobriram que eu sempre estive certo sobre isso. Agora, vou embora. Sim, deixa-me aqui com os meus botões. Elminster ainda podia conjurar muitos truques menores às vezes, e em várias ocasiões conjurava pequenas ilusões sem enlouquecer, embora isso não fosse sempre o caso. Apesar desses contratempos, Elminster e Storm continuaram em sua campanha para salvar Faerûn, lutando contra o mal onde podiam. Durante muitos anos, os dois fingiram ser Elgorn e Stornara Haugligan, reparadores de pedras, gessos, tapeçarias e madeiras em ruínas, no Palácio Real de Suzail, espionando e testando a lealdade dos magos da guerra e dos nobres também. Em uma ocasião, Elminster até invadiu e roubou os quartos do rei Foril Orbasfiker e fez mudanças nas escrituras de Suzail, enquanto Sua Majestade dormia a uma distância de uma lança. Naquela época, Elminster estava conturbado,
e muito afetado por tudo o que havia acontecido com Mystra e com o mundo. Ele e Storm eram caçadores de itens mágicos feitos de chama azul, a qual usavam para alimentar e manter a Lasra Shirantara, Mão Argêntea, com sanidade intacta. A antiga rainha de Aglarond, escolhida de Mystra e uma das 7 irmãs, ainda viva, era um perigo em potencial, e quando enlouquecia desencadeava uma verdadeira destruição em massa aos seus arredores, sendo acalmada apenas pela absorção da chama azulada contida em alguns itens recuperados por Elminster. Em 1479, depois de finalmente admitir que precisava de ajuda para salvar os reinos, e tendo ficado completamente sem itens mágicos fáceis de roubar para alimentar Sinbul, Elminster procurou obter acesso a artefatos conhecidos por conter os espíritos dos 9, objetos tão poderosos que podem ultrapassar as defesas que cercam o Palácio Real, ou mesmo, acreditava Elminster, para restaurar permanentemente a saúde mental de Sinbul. Ele também procurou recrutar os esforços de uma de seus descendentes, a Maruni Onda Branca. Durante uma das suas excursões ao palácio, o corpo de Elminster foi destruído por Manchun, que secretamente havia retirado as magias de contingência que o velho mago havia preparado ao longo de vários anos. No entanto, Manchun partiu sem perceber que Elminster havia sobrevivido à destruição de seu corpo, em um estado quase desmorto. Com a concordância de Amauruni e a ajuda de Storm, a essência de Elminster foi colocada no corpo de Amauruni, com a ajuda de uma magia que o ex-escolhido havia descobrido em um esconderijo pertencente a Zult. Ele então, como uma consciência, procurou guiar sua bisneta enquanto tentava defender Cormir de Manchun e dos nobres traidores. Mais tarde, Elminster confrontou Manchun em uma batalha de proporções épicas, e graças ao sacrifício de Sinbul, ele recuperou seu corpo novamente e parte do seu antigo poder, munido agora de grande raiva e desespero pela morte de sua amante. Elminster destruiu Manchun e o impediu de tomar o trono de Cormir. Ah, minha querida Sinbul, meu único arrependimento foi não ter sido forte o bastante para salvá-la, como você já me salvou tantas vezes. Em 1487, Elminster impediu Shar de Larlock de se tornar uma nova divindade da magia. Ele matou Telmont Tantu e deixou Tultantar cair em Mithdranor ao longo do caminho. Mystra foi completamente restaurada e seus poderes de escolhido retornaram, fazendo dele um dos magos mais poderosos dos reinos novamente. Já em 1491 do cômputo dos vales, Elminster e Mirt, o agiota, voltaram para a cidade das Águas Profundas com a intenção de ajudar a recém-nomeada Senhora Revelada de Águas Profundas, Laeral Mão Argêntea, a descobrir os culpados por trás de uma série de assassinatos de lordes secretos. Nessa mesma época, Elminster se tornou o grão-conselheiro da Senhora Revelada das Águas Profundas, sendo facilmente visto com frequência no Palácio dos Lordes. Isso quando não está resolvendo seus próprios problemas no Vale das Sombras. É sabido também que o velho mago voltou a ganhar fama entre os magos de guerra de Cormir, sendo aceito e muito bem entre a corte real. Após recuperar seus poderes como escolhido, Elminster vem de alguma forma tentando trazer sua amada Sinbul de volta. E segundo as últimas informações que o velho mago deu a Larael em uma das suas reuniões, isso está muito perto de acontecer. Bom, aventureiros, esta foi a história de Elminster, o grande mago de Faerûn.
Espero que todos tenham gostado. Peço que se inscrevam e não esqueçam de deixar os likes. Isso motiva a criação de mais conteúdo do gênero. Caso tenham perguntas, deixem nos comentários ou sugestões de vídeos e ficaremos felizes em criar mais conteúdo e esclarecer dúvidas. Tiamat, o Senhor da Calamidade, se despede por aqui e até mais, aventureiros. Por hoje é só.